Mas vamos responder a pergunta que estava lá no começo, se os peixes tomam água ou não tomam. E eu falei que a resposta era muito boa. Os peixes da água doce não tomam água e os da água salgada tomam. Essa a gente vai ter que desenhar na lousa para entender. Para entender por que isso acontece, a gente vai ter que antes entender uma coisa que se chama osmose. Então imagina que isso aqui é a parede de uma célula, tá? A divisa da célula com o ambiente. Células são os nossos tijolinhos, as bolinhas que formam o nosso corpo. Ela tem uma parede, então, e esses aqui são grãozinhos de sal. Dentro da célula tem água, fora também. O que acontece com essa água? A água tende sempre a ir para o lugar onde tem mais sal. Então, se aqui fora tem pouco sal, dentro da célula tem muito sal, ela começa a entrar na célula. O contrário também acontece, tá? Se fora tiver muito sal, a célula começa a desidratar, ela começa a perder água. Isso é osmose, é essa tendência da água ir para onde tem mais sal. No caso do peixe de água doce, o corpo dele, as células dele, tem mais sal do que a água que está em volta. Então o peixe naturalmente absorve a água do ambiente. Ele não precisa tomar água, ele vai ganhando água por causa disso. Doido, né? No peixe do mar vai acontecer o contrário. A água é salgada, tem muito mais sal do que no corpo do peixe. Então a tendência natural é o peixe desidratar. E por isso ele precisa repor a água. E aí sim ele vai beber água mesmo de um jeito parecido com o que a gente faz. Um disclaimer aqui é que eu simplifiquei bastante essa história, tá? Tem peixe que vive na água doce e na água salgada ao mesmo tempo. Tem alguns tipos de peixe que tem um mecanismo diferente. Mas o basicão tá por aqui. Mas, Iberê, os peixes eles usam as guelras, então eles têm que ficar de boca aberta bebendo água o tempo inteiro. Vamos lá. Os peixes, eles respiram pelas guelras, né? Você percebe que ele tem aquele negócio que abre e fecha ali. A água vai passando por ali, só que a água entra pela boca, sai pela guelra. Isso quer dizer que, para o peixe pegar o oxigênio que está na água, ele precisa que a água passe pela boca e saia por ali, mas vamos combinar que isso não é beber água, né? Iberê, a gravidade é uniforme em todo o planeta? Isso é, ela tem a mesma força em todos os lugares da Terra? Abraços. Embaixo já tem a resposta, né? Alguém já deu a resposta lá. Óbvio. Essa vai ser a única pergunta desse vídeo que eu vou deixar pro canal de cortes, tá? Então a resposta tá lá no canal de cortes, depois vocês dão uma clicadinha lá e assistem. Fechou?